Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Nem preciso, quer dizer, preciso sim expressar a minha alegria de, pela segunda vez, estar ministrando no aniversário dessa igreja. Estive aqui em 2012, ministrando 7 anos nessa igreja, e agora estou aqui quando ela completa os 9 anos. É motivo de muita alegria saber que nós somos queridos pela igreja, né? Saber que a igreja nos recebe com tanto amor e com tanta dedicação. Peço perdão aos irmãos, um pouquinho de paciência, porque minha voz se foi embora ontem na vigília. Eu estou tentando encontrá-la por aí. Se alguém achar, traz ela de volta. A gente tenta não gritar naquela vigília, mas não tem como, né? O Senhor age, Ele move, e a gente muito obrigado. Água hoje não falta. Ei! Queridos, hoje à tarde, quando eu estava meditando nessa palavra, nesse tema que a igreja escolheu, que a liderança escolheu, eu me deparei com um texto que há muito tempo eu não lia. Há muito tempo, apesar de ser pequeno o livro de Abacuque, eu não lia o livro de Abacuque. E quando eu comecei a ler o texto que me foi passado, eu falei, eu vou ler o livro todo. Vou recordar o porquê que Abacuque, ele ora ao Senhor, faz essa oração ao Senhor dessa maneira. E aí o Senhor me deu um tema. Quando eu estava ali olhando, na verdade esse tema ele já existe. Eu já tenho uma mensagem escrita com esse tema, e o Senhor trouxe a memória e falou, é o momento propício de unir a passagem de Abacuque com o tema daquela mensagem que outrora ele havia me dado. E o tema para nós nessa noite, o tema central é a porta da justiça. Tá? A porta da justiça. E o subtema é o tema da festa do aniversário da igreja. Fazes agora como tu fizeste no passado. E algo me intrigou quando eu li essa frase. E eu perguntei ao Senhor assim, Senhor, por que precisamos te pedir para fazeres agora, ou para fazeres de novo, aquilo que tu fizeste no passado? E eu parei por alguns minutos e fiquei meditando nessa frase, e o Senhor falou claramente para mim, não leste o livro de Abacuque? Por que Abacuque clama a mim, pedindo socorro pelas injustiças? Por que Abacuque clama a mim, pedindo socorro pelo juízo? Porque há pecado no meio do meu povo. O meu povo, ele só sofre injustiça, ele só sofre aflição, porque permitiu que o pecado reinasse novamente nas suas vidas. Então, abra a sua Bíblia, está no livro de Abacuque. O capítulo 3, o verso 17, 18 e o verso 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais
confiarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará aos meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos, eu vejo nesse texto Israel sobre uma grande desolação por causa do cativeiro babilônico. A gente vê a história de Israel e eu me deparo com um povo muito ingrato e um povo muito triste. Por que eu digo isso? Porque eu olho para um povo que foi escolhido por Deus. Abraão recebe uma ordem para que ele saísse do meio da sua parentela, que Deus iria colocar ele sobre uma terra, um local que emana leite e mel. E aí Deus fala mais ainda: e o povo que eu colocarei sob o teu comando, nem as estrelas do céu, nem a areia do mar podem contar esse grande número desse povo. E Abraão fica maravilhado com esta palavra. E a história decorre, e Deus, ele vai cumprindo a sua promessa. E nós vemos o povo escolhido de Deus, que ainda não era chamado povo de Israel, passando pelo seu primeiro cativeiro, quando eles vão ao Egito em busca de alimento, porque há uma escassez de alimento na terra, e eles vão buscar ali, através de José, que é também o Messias, é também o Salvador, porque o povo morreria de fome, e o povo ele vai até o Egito, e ali eles não somente buscam alimento, mas eles fazem morada ao redor, porque o faraó da época que reinava não era um faraó ruim, era um faraó bom, era um faraó que permitiu que o povo escolhido de Deus acampasse nas campinas próximas ao Egito. E ali eles permaneceram anos e anos vivendo debaixo de uma paz, debaixo de uma tranquilidade que trouxe cômodo para eles. Mas não era aquela terra que o Senhor havia prometido para o povo de Israel. Não era ali o lugar aonde Deus falou para Abraão: planta ali o meu povo. O povo tinha saído da terra que emana leite e mel e tinha ido para uma terra estrangeira. Então ali começou um desvio. E quando o inimigo agiu na vida do faraó após a morte de José, e agiu na vida do faraó, que agora pega o povo e torna ele escravo, o povo cai em grande desolação, em grande tristeza. Até aqui a Bíblia não fala de nenhum pecado grave do povo de Israel. O que eu olho aqui é uma falta de atenção ao mandamento de Deus: colocar-te na terra aonde eu te mostrei, porque ali o pão nunca vai faltar. Mas de repente o povo está cativo, e aí há uma promessa de um libertador, e esse libertador é Moisés. Eu vou correr um pouquinho. Esse libertador, ele é Moisés, e esse libertador vem, salva o povo, tira o povo e começa uma peregrinação no deserto que era para durar apenas 40 dias, mas que é transformado em 40 anos. Por quê? Porque ali o povo de Israel começa a mostrar a sua ingratidão. Ali o povo de Israel começa a mostrar que eles não merecem o Deus que eles têm, o Deus a quem se propôs a guardá-lo e a livrá-lo de todo mal. Então eu olho para esse texto e eu vejo o grande cativeiro de Israel, que não findou até os dias de hoje. Não findou, porque quando Israel teve a oportunidade de se libertar de todo mal, eles não aceitaram o libertador.
Eles não aceitaram aquele que abriu mão da sua glória para poder libertar o seu povo. Eles o rejeitaram. Então, eu me deparo aqui com um profeta que se coloca em questionamento com Deus. E no capítulo 1, há uma oração de reclamação. Há uma oração de reclamação de Abacuque. Abacuque chega diante de Deus e começa a reclamar das injustiças que o povo de Deus está sofrendo. Deus sempre responde o justo que o busca e que o clama. Ele sempre vai responder. Só que muitas vezes a resposta não vai ser a que eu quero ouvir. Antes de Deus me dar a resposta que eu quero, Ele vai trazer à tona na minha vida aquilo que fez eu passar por aquilo que eu estou passando. E ainda no capítulo 1, Deus responde a sua oração das queixas de Abacuque. E Ele vai dizer: o meu povo está sofrendo porque abandonou as práticas de santidade que eu tinha colocado sobre eles. Por isso eles estão sofrendo. E Abacuque ouve, e no capítulo 2 Abacuque continua a sua oração, dizendo: Senhor, sim Senhor, eu sei que o povo mas é o teu povo escolhido, e a tua palavra diz que aquele que se levanta contra o teu povo escolhido, ele não prevalecerá, ele cairá. Então vem com teu juízo contra esses que nos prendem, contra esses que nos aborrecem. Aí você acha que Deus, então tá bom, eu vou entrar com juízo agora e vou agir. Não. No capítulo 2, Deus continua dizendo: eu só entrarei com meu juízo em favor do povo de Israel se eles largarem a prostituição, a idolatria, os falsos deuses. Somente se eles voltarem os seus olhos para mim, somente se eles atenderem ao meu chamado, aí sim eu entrarei com o meu juízo e trarei a libertação para o meu povo. Daí Abacuque entende que tudo está no controle de Deus, e ele muda a sua oração de queixa e transforma essa oração numa oração poderosa, numa oração de fé. E aí ele vai dizer que a partir daí eu sei que eu terei a minha vitória. Ele vai dizer: porquanto ainda que a videira não floresça. Olha só, acabou o questionamento. Não há mais questionamento nessa oração. Não há mais uma imposição de libertação, assim uma confissão de que a minha vida está nas mãos de Deus. Ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha trabalho, ainda que eu não tenha o que me vestir, ainda que eu não tenha o que me comer, todavia eu me alegrarei no Senhor e louvarei e exaltarei o teu nome, porque nele está a minha salvação. Meu Deus! Quer ver um outro fato? Existe um salmista que a Bíblia não fala o nome dele, mas relata algo muito parecido com Abacuque. Salmo 118, o versos 18, 19, 20 e 21. Diz assim: fala não hoje, eu tenho que pregar amanhã à noite ainda de novo. Meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte, porque havia uma promessa.
diz assim: abre-me, Senhor, as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Oh, aleluia! Sabe o que eu entendo aqui? O versículo 18 diz que o Senhor não entregou esse salmista à morte. Depois você lê os versículos anteriores, você vai ver que ele foi açoitado por homens como um enxame de abelha. Mas eles não conseguiram destruir. Ele os destruiu. Ele foi açoitado com grandes aflições, mas ele não desistiu. Ele venceu as aflições. É algo maravilhoso. E aí no final desse salmo, ele entende que somente o Senhor pode agir com justiça em nosso favor. E ele diz assim: o Senhor castigou-me muito pelo meu pecado, pela minha falha, pela minha falta de fé, falta de responsabilidade, falta de compromisso. Mas ele não me entregou a morte. Será que essa morte é uma morte física? Não é uma morte física. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele não morre, mas ele vive. Meu Deus, Ele vive. Ele. Nós não morreremos se estivermos em Cristo Jesus. Ainda que essa vida passe, e para o homem e a mulher que ficam, nós venhamos a morrer, para o homem e a mulher, para Jesus, nós nunca mais morreremos, porque morremos no dia que o aceitamos como Salvador e Redentor das nossas vidas, e automaticamente ressuscitamos para viver a vida eterna. Meu Deus! Mas existem muitas pessoas que vivem uma vida de injustiça. Existem muitas pessoas escolhendo a injustiça. E agora eu quero falar com você sobre essas duas palavras: porta e justiça. Porque depois nós vamos juntar e vamos fazer a frase: a porta da justiça. O que é uma porta, meu querido? Porta é algo que se tornou muito comum nos nossos dias. Mas diz a história que um certo homem, antes que a porta existisse, quando ela foi criada, ele virou para um grupo de pessoas e falou assim: queridos, eu vou descer. Aleluia! Espírito Santo! Aleluia, Jesus. Glória a Deus! E ele virou para aquele grupo de pessoas e falou assim: venham comigo. Inventaram algo que agora nós podemos transportar as paredes. Nós podemos agora passar por elas. E as pessoas olharam e ficaram maravilhadas. Falaram: como isso? Inventaram o quê? Inventaram um teletransporte? Inventaram uma máquina que vai fazer o nosso corpo virar matéria e nós vamos, como fantasmas, passar pelas paredes? E aquele inventou não. Inventaram um objeto chamado porta, que quando a gente abre, a gente entra e a gente sai. E todos ficaram maravilhados com aquilo. Você já imaginou a sua vida ser uma porta? Você já imaginou? Quero dizer duas coisas que aconteceriam conosco se nós não tivéssemos uma porta. Se nós estivéssemos aqui hoje, aqui fosse o tempo, e estivéssemos do lado de fora, e não houvesse porta, e aqui fosse o único lugar de refúgio para as nossas vidas, sabe o que aconteceria? Viria o frio e nos assustaria, viria o calor e nos assustaria.
tempestades que nos assolariam, e nós não poderíamos fugir, porque não teríamos uma porta para entrar, estaríamos fadados à perdição. Da mesma forma, se estivéssemos aqui dentro e não houvesse portas, colocássemos aqui e levantassem as paredes e selassem todas as paredes, ainda que nós trouxéssemos alimentos, sementes para plantarmos e fazermos um canteirinho aqui para termos frutos, trouxéssemos água, se não tivesse uma porta, um belo dia, tudo isso acabaria. O ar se tornaria rarefeito, ou seja, não teria mais o oxigênio e o gás carbônico que reinaria, e nós com o tempo teríamos. A porta, ela é tão importante que a palavra importante tem na sua centralidade a palavra porta. Importante. Meu Senhor, glória. Você está entendendo, amigo? Aleluia. Eis a minha porta, O Senhor já não entendeu. Para que o Senhor faça tudo de novo, o que Ele fez na tua vida no passado, restaure o seu ministério, restaure o seu casamento, salve o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. É preciso que você entre pela porta. É necessário passar pela porta. A porta é essencial para mim e para a tua vida. E essa porta hoje, para mim e para você, se chama Jesus. Sabe por quê? Eu aprendo coisas, nós temos vivido tantos milagres nas nossas vidas, que em determinado momento eu vi o Senhor levantando e abrindo uma porta aonde ainda não havia paredes. meu Deus da glória. Aleluia. Porque Ele é a porta. O salmista vai dizer: abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Muitos estão vendo a porta da justiça, mas estão escolhendo entrar pela porta da justiça. Mas aqui há um povo plantado nesse lugar, do qual a verdade foi falada, e vocês creram na verdade, e a verdade nos libertou, e agora vocês verdadeiramente, nós verdadeiramente somos livres, livres de toda acusação, livres de todo pecado. Mas eu quero dizer para você, não adianta você querer entrar pela porta, se Jesus não for quem vai abri-la. Muitas pessoas entraram pela porta quando aceitaram Jesus como seu Salvador, anos e anos atrás. Mas no meio da sua caminhada, muitas pedras e dificuldades se levantaram. E ele olhou para trás como mulher de Ló e decidiu voltar e sair e entrar pela porta da justiça. E agora ele se acha digno de pedir justiça a Deus, porque ele é ofendido, porque ele é magoado, porque ele é assolado. Eu te pergunto nessa noite, se você saiu por essa porta, ela hoje está aberta para você entrar por ela novamente. Aleluia. Porque a justiça não vem de mim, a justiça não vem de você, a justiça pertence ao Senhor Jesus. Abacuque só começou a ter paz na sua vida e na sua alma quando ele entendeu que quando o povo se convertesse, então a justiça deveria e a salvação
maus. Enquanto nós tivermos esse corpo carnal, o mal vai estar sempre batendo na porta do nosso coração. Quantas vezes aqui você já não quis irar, já não se irou contra alguém e já não quis fazer justiça com suas próprias mãos? Quantas vezes aqui alguém te ofendeu e você chegou no Senhor e falou assim: Senhor, mata ele, Jesus. Tem gente que é bonzinho, tem gente que quer lugar e fala assim: Jesus, salva e leva esse infeliz. E aí eu pergunto para mim e para você: quem somos nós para pedirmos justiça? Se aquele que era para fazer justiça em mim não fez, muito pelo contrário, se entregou numa cruz e me tornou justo. Vocês estão aqui, igreja? Aleluia. Amém. Essa porta não poderia ser um homem, pois não há justiça no homem. Não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem não é justo. A experiência nos ensina que o homem não é justo. E toda a natureza diz que o homem não é justo. Coitado das pessoas se o Senhor falasse assim: ok, está liberado, pode fazer justiça. Te ofendeu? Manda ver. Não tem como suscitar as obras do passado se nós continuarmos vivendo uma vida de ingratidão, uma vida de mágoa, uma vida de ofensas, uma vida onde eu só olho para mim, eu só penso no meu benefício, eu só penso nas minhas causas. Então, quem entrará por essas portas? Ou quem entrará por essa porta da justiça? Por ela só entrarão os justos. O versículo 20 diz: por ela só entrarão os justos. Mas se todos são pecadores, tem que haver um segredo. Como podemos entrar nessa porta? Como podemos passar por ela? Eu estava pregando terça-feira na igreja e todos os irmãos sabem que eu sou pastor da igreja lá em Montenegro, né? Não representei porque já sou de casa. Eu estava pregando lá na igreja falando sobre a gratidão concedida, gratidão aprendida, gratidão imposta, ingratidão imposta e ingratidão por ingratidão. E no final da mensagem, o Espírito Santo de Deus falou assim: chama o meu povo para se converter a mim novamente. E eu falei: mas aquele pregando e o Espírito ministrando, eu falei: por que, Senhor? Porque necessário é que todos se convertam a mim todas as manhãs. Porque assim como a minha misericórdia e a minha graça se renovam a cada manhã, eu quero salvar o meu povo todos os dias. Porque o meu povo está a um passo do céu e a um passo do inferno, todos os momentos. Então a minha igreja precisa se converter a mim todos os dias. Fala para a minha igreja: me aceite como Senhor e Salvador todos os dias, porque eu estou pronto para salvá-los e perdoá-los mais uma vez.
Então, só entrarão pelas portas aqueles que têm a chave. E qual é essa chave? A fé é a chave que pode abrir a porta da justiça. Como que isso funciona? Em primeiro lugar, somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, você, para poder entrar por essa porta, tem que colocar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus. Somente colocando a sua vida nas mãos de Jesus, você entrará por essa porta. Porque você precisa ser justificado. E a justificação vem pela fé, pelo ouvir que é a palavra de Deus e por acreditar em Cristo Jesus. Aquele que tem fé, aquele que esteve aqui na terra para andar em justiça, para nos garantir a entrada pelas portas da sua justiça, se entregou, sendo justo, por amor a mim e por amor a ti. Depois que você passou pela porta, não é o suficiente. Depois que somos justificados mediante a fé, Deus então nos considera justos. Como isso aqui é maravilhoso. Olha só o que Deus fala para nós. Depois que somos justificados mediante a fé, Deus nos considera justos, como se nunca antes tivéssemos cometido um só pecado. Quando eu e você nos achegamos aos pés do Senhor em arrependimento pelas nossas falhas, sabe o que o Senhor faz? Ele não faz apenas reviver as coisas do passado, mas Ele faz tudo novo na minha e na tua vida. É Ele que faz. Igreja Metodista em Vasconcelos, o Senhor manda lhe dizer nessa noite: apague o seu passado, lance no mar do esquecimento as acusações que o homem e que o inimigo tem lançado contra ti, e viva o novo que eu tenho preparado para vós, para esses dias. Então você começa agora um processo de santificação. Você, 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer que o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para a santificação. Não prostitua o vosso corpo, porque Ele é santo, e aquele que faz isso não nega o homem, mas nega a Cristo Jesus. Santificação. Somente sendo santos nós veremos a Cristo Jesus. Somente na santificação somos introduzidos às portas ou à porta da justiça. Sabe qual é a maior vingança do Senhor Jesus? É quando eu e você pegamos aquela pessoa que nos ofendeu, chegamos diante do altar do Senhor, apresentamos e dizemos assim: Senhor Jesus, assim como tu ensinaste aos teus discípulos, eu quero amar esta pessoa, e eu lhe peço, Espírito Santo, vá de encontro àquela vida e a salva, porque o caminho que ela está trilhando levará para o lugar do choro e ranger de dentes.
Senhor se levanta, salva aquela vida. Sabe o que ele fez? Ele entrou com justiça, porque a vingança dele é contra Satanás e os seus demônios, não é contra o seu povo, porque ele ama até o pior dos pecadores. Ele ama até o pior dos assassinos. Ele ama. Nós é que não entendemos isso. Nós é que não conseguimos compreender esse amor. Mas Ele ama. Na semana passada, um vizinho meu veio falecer. E uma dor muito forte entrou no meu peito. Ele é um vizinho porque mora lá no final, eu nunca tive convívio com ele, mas também nunca procurei ter. E ele passou mal no domingo, foi ao médico, foi medicado e voltou para casa. E na segunda-feira pela manhã, o seu Zé, que é um vizinho meu, ele limpa o quintal do pessoal ali no bairro. Ele foi para a casa desse homem, fazia a limpeza do seu quintal. E quando ele estava ali, aquele homem se aproximou dele. E o seu Zé começou a contar para ele sobre Deus. E esse homem odiava a crente. Esse homem não acreditava em Deus. E aquele homem começou a falar de Adão e Eva. Começou a falar de como Deus criou o mundo. Começou a falar do seu filho Jesus. E de repente aquele homem virou para ele e falou assim: seu Zé, vamos parar com esse assunto. Porque isso é a história da cartinha. É Deus que não existe e eu não gosto de crente. Eu só chamo o Senhor aqui porque eu sei que o Senhor precisa desse dinheirinho para sobreviver. E o seu Zé meio-dia saiu para almoçar. E quando foi meio-dia, eu estava vindo eu tinha levado algumas respostas, estava vindo. A sua mulher, sua nora passou com o carro voado e eu fiquei sabendo logo depois. Ele teve um infarto fulminante e morreu. Quando eu soube disso, uma dor muito grande veio na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que naquele exato momento ele foi para um lugar aonde ele estava dizendo assim: ah, se eu tivesse acreditado no seu Zé, ah, se eu tivesse acreditado em tantas vezes que falaram de Jesus para mim. Eu vejo ele como o rico da parábola do rico e do Lázaro, olhando e pedindo por misericórdia, mas não há mais. Sabe por quê, queridos? Para nós só a palavra diz que para nós só há o direito de morrermos uma única vez e depois segue o juízo. Aquele que está em Cristo Jesus morre para o mundo e já está vivendo a eternidade de Deus aqui na terra. Mas aquele que morre sem Cristo sofrerá a morte eterna, que é chamada da segunda morte. Então, eu te pergunto nessa noite: você já entrou pelas portas da justiça? Você já entrou pela porta da justiça, que é Jesus Cristo? É somente Ele que nos pode dar a justiça. E é mediante a fé na sua obra e no seu poder que Ele tem como nos salvar. Se você crê em Jesus Cristo, pode nessa noite entrar pelas portas da justiça e ser salvo. A palavra diz que Ele é a porta das ovelhas. Isso é tremendo. Ele é a porta das ovelhas. Assim como o pastor que quando vai no pasto e traz as suas ovelhas e ele para na porta e as conta uma a uma, e quando ele vê que está faltando, porque eles a conhecem pelo nome, pela característica e pelo número que ele tem, e quando ele dá falta
O chamamento para mim e para você hoje não é somente para aqueles que não estão em Cristo Jesus. É para todos que um dia viveram a plena justiça de Deus, mas que por um determinado momento você saiu dessa porta. E você precisa entrar nela nessa noite. E Ele está de braços abertos para você, igreja. E Ele diz: vem, filho amado. Aleluia. A palavra para você nessa noite é: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro eu te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com o meu amor te envolverei, te tomarei em meus braços, te acariciarei e sararei as suas dores. Aleluia. Aleluia. Gabriel, o Senhor te chama. O Senhor te chama. E o altar porta. A porta está aberta. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde e entrai nessa porta, nessa noite. Que nós, os pastores,